Hoje falaremos do general Yamashita Tomoyaki. Quem foi esse homem, qual é a sua história e o que ele desempenhou na história do Japão na Segunda Guerra Mundial? Yamashita Tomoyaki nasceu no dia 8 de novembro de 1885, em Osuibe-so, no condado de Nagaokashi, na prefeitura de Kochi, sendo o segundo filho de seu pai, Sakachi, um médico praticante, e sua mãe, Yu. Ele se formou na Akatsuka-sho Gakko, também na Jirokoko e também na Kainanchu Gakko. Depois, acabou se formando no Hiroshima Chiho Rikugun Shigankako e na Escola Central de Cadetes do Exército, onde ele se formou na Academia do Exército, na 18ª classe no ramo de infantaria. Depois de servir como oficial estagiário, ele foi comissionado como segundo-tenente na Infantaria do Exército, em 26 de junho de 1906. Assim, ele foi anexado ao 11º Regimento de Infantaria em Hiroshima. Em 25 de novembro de 1916, ele se formou na Escola de Guerra do Exército e recebeu uma espada militar como presente do imperador. Ele serviu como membro do Estado-Maior e do Gabinete de Assuntos Militares do Ministério do Exército, e também esteve destacado na Suíça, Alemanha e Áustria. Após retornar ao Japão, serviu como comandante do 3º Regimento de Infantaria e chefe da Divisão de Assuntos Militares do Ministério do Exército. Em 1º de agosto de 1934, foi promovido a major-general e no ano seguinte, em 1935, tornou-se chefe do Departamento de Pesquisa Militar do Ministério do Exército. Sua esposa, Sachiko, era filha do major-general Nagayama Motohiko. Esse homem era comandante da 2ª Brigada de Cavalaria, um homem proeminente do Exército Imperial. Yamashita, que foi promovido a tenente-general em 1º de novembro de 1937, aguardava o comando da Brigada Mista de Guarnição na China, onde foi nomeado comandante da 4ª Divisão em 23 de setembro de 1939. Yamashita foi nomeado comandante, graças aos esforços de seu antecessor, Sawada Shigeru, e do vice-ministro do Exército, Yamazaki Masataka. Em 22 de julho de 1940, graças aos esforços de Shigeru, então vice-chefe do Estado-Maior, ele foi devolvido ao governo central e nomeado inspetor-geral de aviação do Exército e chefe do quartel-general da aviação do Exército, cargos importantes nas forças aéreas do Exército. Ele também visitou a Alemanha como líder de uma equipe de inspeção, sendo essa a inspeção do Exército na Alemanha, um aliado do Exército japonês por 4 meses, a partir do dia 8 de janeiro de 1941. Yamashita foi recebido com muita cortesia pelo lado alemão e se encontrou com o Führer Adolf Hitler logo após a sua chegada. Hitler foi tão hospitaleiro que prometeu a Yamashita: "Revelarei todos os segredos a todos vocês." Yamashita queria tecnologia de radar e solicitou repetidamente ao alto comando alemão que lhe mostrasse a tecnologia. Porém, o radar era um segredo de alto nível para os alemães e cada vez que Yamashita o solicitava, ele era desviado e não era tornado público como Hitler havia prometido. Entretanto, Yamashita e sua equipe não desistiram e, com a ajuda do tenente-coronel Kinji Satake, diretor do desenvolvimento de radar do exército japonês, que os acompanhava, eles conseguiram trazer de volta parte da tecnologia de radar alemã, o que levou ao desenvolvimento do avião de alerta VHF tipo B. Yamashita e seu grupo chegaram a Berlim em 8 de janeiro e foram calorosamente recebidos e convidados para festas por toda a Alemanha ao longo do mês. Inspeções em grande escala começaram em fevereiro e eles visitaram energicamente várias unidades militares alemãs, fábricas, escolas, fortalezas e etc. Yamashita também trocou ideias com muitos altos oficiais militares alemães, incluindo o general Hans Guderian, um especialista de táticas de guerra de tanques, que já falamos no canal em sua biografia. Yamashita presenteou com uma espada de samurai japonesa ao marechal de campo Walter von Brauchitsch, comandante-chefe da Wehrmacht alemã. Embora a inspeção de 4 meses tenha sido longa, a agenda estava lotada e Yamashita considerou que foi uma experiência gratificante. O que mais interessou Yamashita durante a sua visita não foram as novas armas alemãs, mas o impacto significativo que o poder industrial
teve no poder militar. Ele ficou impressionado com a importância de promover o poder industrial, em vez de colocar muita ênfase no poder militar, para que o Japão tivesse sucesso na Guerra Moderna. Yamashita permaneceu na Alemanha até 13 de maio e, em 14 de maio, embarcou em um avião especial para seu próximo destino, a Itália, parando em Viena no caminho. Lá ele reencontrou Ayuama Mitsuko, uma escritora de renome. Yamashita foi muito bem cuidado quando estava em Viena como adido militar. Na Itália, ele se encontrou com o primeiro-ministro, o Duce, Benito Mussolini, e leu uma carta pessoal do imperador para ele. Yamashita e sua equipe permaneceram na Itália até 7 de junho, após o que Yamashita e seu grupo retornaram a Berlim e partiram para casa, em 17 de junho pela ferrovia Transiberiana, na União Soviética. No caminho, ele parou em Moscou e se encontrou com o general Georg Zhukov, chefe do Estado-Maior do Exército Vermelho, ou da Krasnaya Armia. Naquela reunião, Yamashita alertou Zhukov. Acho que Hitler está tentando começar uma briga. Zhukov negou que esse fosse o caso, mas Yamashita baseou-se em seu julgamento e disse: todos os canhões nos quartéis alemães estavam voltados para o leste. Os humanos inconscientemente apontam um canhão para o inimigo, mesmo quando simplesmente o colocam lá. Na verdade, a previsão de Yamashita tornou-se realidade quando as forças alemãs invadiram a União Soviética na Operação Barbarossa, poucos dias depois de ele ter deixado Moscou. Após retornar ao Japão, a delegação de Yamashita preparou um relatório sobre os resultados de sua inspeção para usá-los para melhorar o exército japonês. O relatório incluía propostas para uma reforma fundamental do exército japonês, como tornar a Força Aérea independente, estabelecer um Ministério de Defesa para supervisionar o Exército, a Marinha e a Força Aérea, e unificar as funções de defesa nacional com a nomeação de um chefe de defesa, bem como propostas para uma maior mecanização do Exército e aumento do número de tanques médios e bombardeiros de longo alcance, bem como medidas orçamentais detalhadas para concretizar essas propostas. No entanto, o ministro do Exército, Tojo Hideki, que desconfiava de Yamashita, diluiu o relatório, e, sendo assim, Yamashita foi transferido para a Manchúria, como comandante do Exército de Defesa de Katsundi. Em 6 de novembro de 1941, pouco antes da eclosão da Guerra do Pacífico, Yamashita foi nomeado comandante do 25º Exército e assumiu o comando da Operação Malaya, que foi a campanha imperial japonesa na Malásia quando o primeiro-ministro e ministro do exército Tojo Hideki decidiu declarar guerra às potências aliadas. Ele instruiu o tenente-general Kyoji Tominaga, diretor do Departamento de Pessoal do Ministério do Exército, a fortalecer particularmente a gestão de pessoal das forças militares envolvidas na Operação Sul, a fim de proteger as áreas ricas em recursos no Sul, que era o objetivo da guerra. Tojo e Tominaga não gostavam de Yamashita devido à questão ideológica. Afinal, os dois eram da facção do controle e Yamashita era da facção imperial. Todavia, Yamashita possuía habilidade, e isso foi muito importante para que os outros percebessem isso nele. E é por isso que o selecionaram, como foi dito anteriormente, para ser comandante do mais importante 25º Exército, responsável por capturar Singapura, uma base-chave no extremo oriente do Império Britânico. Além do comandante militar, teve o tenente-general Suzuki Munemasa, que foi nomeado chefe do Estado-Maior, o major-general Madagi Takanobu, que foi nomeado vice-chefe do Estado-Maior, e o tenente-coronel Tsuji Masanabu, que foi nomeado chefe de operações. Outros funcionários cuidadosamente selecionados e talentosos também foram reunidos no comando e foi considerado o comando militar mais forte durante a Guerra do Pacífico. A Operação Malaya foi a primeira de uma série de operações no Sul, pelos militares japoneses. Na madrugada de 1h30 da manhã, no dia 8 de dezembro de 1941, horário do Japão, a 18ª Divisão, sob o controle japonês, lançou uma operação anfíbia no território britânico de Kotabaru. E assim a chamada Guerra do Pacífico começou com a Operação Malaya, aproximadamente 1h20 antes do ataque a Pearl Harbor, no território americano do Havaí. Um fato importante foi o uso de tanques durante a Batalha do Rio Slim. Uma única campanha de 18 tanques, principalmente tanques médios, como o Chiha, que já vimos no canal também na parte de tanques. Então liderada pelo Major Shimada Hosaku.
realizou um ataque noturno em posições defendidas por 2 divisões britânicas, sobrepujando as forças britânicas e tomando controle da Península Malaia, no caso, a Malásia Britânica. Já na Batalha de Singapura, o 25º Exército teve um avanço fenomenal, derrotando as forças britânicas em vários lugares. Yamashita repetiu a rotina de avanço, perseguição, reagrupamento, atacando intermitentemente as forças britânicas como golpes de martelo sucessivos. Uma arma poderosa nessa tática era a unidade de roda prateada, que usava bicicletas para manter uma velocidade de marcha constante, mesmo em selvas onde era difícil para veículos passarem. O ritmo rápido dessa unidade colocava uma sensação constante de pressão sobre os soldados britânicos em retirada, não deixando tempo para eles estabelecerem posições. Quando encontraram a linha defensiva britânica, eles usaram pequenos barcos para contornar as áreas de selva e lagos e atacar os britânicos pelo flanco. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, comentou sobre as táticas de Yamashita, dizendo: os japoneses venceram suas batalhas na Malásia, aterrorizando os britânicos com barcos e selva, derrubando suas estradas principais e desencorajando-os com ataques de flanco. Em 8 de fevereiro, o exército imperial japonês lançou um ataque ao forte de Singapura, que, como o forte de Gibraltar, havia sido construído com grande despesa. Churchill ordenou que seu comandante, o tenente-general Arthur Percival, resistisse até o fim e enviou reforços. Percival estava no comando de uma grande força de 85 mil homens, equivalente a 4 divisões, além de dezenas de milhares de voluntários locais. A maioria de suas forças eram tropas britânicas e australianas, e embora não tivessem tanques de batalha principais, estavam adequadamente equipados e também receberam 100 Hawker Hurricane Mk2, que foram usados na Batalha da Grã-Bretanha. No entanto, o forte de Singapura foi construído para se preparar para um ataque do mar, a leste, e suas principais armas, os canhões de fortaleza de 15 polegadas de 380 mm, foram posicionados de frente para o mar, tornando-os inúteis contra as forças japonesas que avançavam de Johor Bahru, após cruzar a Península Malaia. Além disso, embora o forte de Singapura tivesse 3 vezes as forças japonesas de 36 mil homens em 3 divisões do 25º Exército, eles eram mal treinados e o moral estava baixo após uma série de derrotas. Yamashita estava ciente de que suas próprias forças estavam em grande desvantagem. Ele percebeu que Percival havia descoberto a falta de mão de obra, munição e suprimentos do 25º Exército, e concluiu que se a batalha se tornasse prolongada com a cidade de Singapura como linha defensiva, não haveria chance de vitória. Tirando vantagem da natureza tímida de Percival e dos soldados aliados desmoralizados, ele elaborou um plano para lançar um ataque rápido e forçar as forças aliadas a se renderem em um curto espaço de tempo. Primeiro, o 3º Grupo Aéreo, comandado pelo tenente-general Sugawa Michiro, que bombardeou Singapura. A Força Aérea Real, usando principalmente Hurricanes, tentou interceptá-los, mas o 64º Esquadrão Aéreo, comandado pelo tenente-coronel Kato Takeo, equipado com aviões Kazawakiki e Yonju Kotoryo, conhecido como Assassino de Dragões. Eles eram muito avançados e eram do Corpo Aéreo do Exército. Eles também tinham os avançados aviões do Corpo Aéreo do Exército, o Nakajima Kyonju Saihabusa. No caso, Nakajima Ki-43. Esses aviões abateram os Hurricanes um após o outro. Isso destruiu as esperanças dos militares britânicos nos Hurricanes, e os japoneses garantiram a superioridade aérea sobre Singapura. O 3º Grupo Aéreo bombardeou Singapura dia após dia, forçando o quartel-general da RAF no Extremo Oriente a fugir de Singapura e forçando os aviões restantes que escaparam de serem abatidos pelos japoneses e recuar para Java e Sumatra. Com apoio aéreo, o 25º Exército desembarcou em Singapura e, após combates ferozes, capturou Bukit Timah Hill, que era a fonte de água de Singapura e onde grandes quantidades de suprimentos e munição eram armazenados. Em 15 de fevereiro, Percival foi forçado a pedir um cessar-fogo a Yamashita. O Império Britânico sofreu pesadas baixas, incluindo os combates na Península Malaia, incluindo 20 mil mortos ou feridos, e mais de 131 mil prisioneiros de guerra. 35 mil britânicos, 15 mil australianos, 67 mil indianos e 14 mil voluntários nativos
algo que Churchill havia ordenado para que Percival resistisse até a morte, e que, obviamente, Churchill ficou chocado com a derrota e mais tarde lamentou-a como o maior desastre e a maior rendição da história do Império Britânico. Disse ele. Jornais japoneses elogiaram a bravura de Yamashita e também a sua coragem, chamando-o de Tigre da Malásia. Yamashita se tornou um herói nacional devido à sua conquista precoce da Malásia e Singapura. Em 17 de fevereiro, o Ministério do Interior, Koichi Kido, ofereceu seus parabéns ao imperador pela captura de Singapura, ao que o imperador respondeu com alegria: eu realmente acredito que isso se deve ao fato de que eles estudaram o assunto minuciosamente desde o início. No mesmo dia, o ajudante de campo militar transmitiu a Yamashita um decreto imperial contendo elogios ao imperador e uma mensagem imperial da imperatriz Kojun. Inúmeras procissões de lanternas e celebrações foram realizadas por todo o Japão, e ele recebeu uma enxurrada de cartas de felicitações de pessoas que nunca conheceu, como muitas pessoas visitando seu local de nascimento, Osuibe-só. O nome Yamashita tornou-se conhecido em todo o mundo, e a campanha da Malásia foi até adicionada aos livros de história militar da Academia Militar Alemã. Yamashita obteve grande sucesso na captura de Singapura. Após isso, ele foi transferido para comandar o primeiro exército da área na Manchúria, e não foi encarregado de nenhuma operação importante por algum tempo. Enquanto Yamashita cuidava muito bem dos prisioneiros de guerra inimigos, ele também decidiu oprimir a grande população chinesa que vivia na Malásia e em Singapura. Quando Yamashita era chefe do Estado-Maior do Exército da área do norte da China, ele preparou as diretrizes de expurgo de segurança pública e estabeleceu uma política de uso de força para expurgar movimentos anti-japoneses ativos. Ele também tinha um histórico de exercer governo opressivo, apoiado pela força militar na China continental. Os relatos dizem que as estimativas do número de vítimas nesse expurgo variam amplamente de 5.000 a 50.000, de acordo com a investigação pós-guerra realizada pelos Arquivos Nacionais de Singapura. Em 10 de fevereiro de 1943, Yamashita foi nomeado general do Exército. Em 26 de setembro de 1944, Yamashita foi nomeado comandante do 14º Exército de Área, que foi reorganizado para defender as Filipinas, e assim lutando na Batalha das Filipinas de 1944 a 1945. A situação de guerra nas Filipinas estava se deteriorando rapidamente, com os militares dos Estados Unidos invadindo as ilhas Pereiriuto, nas vizinhas Ilhas Palau, onde houve combates ferozes e os militares dos Estados Unidos estavam intensificando seus bombardeios aéreos nas Filipinas. Nessa situação de guerra, o quartel-general imperial estava planejando lançar uma batalha decisiva na ilha Leyte, usando a Operação Cho, que havia sido planejada com base em relatórios errôneos dos resultados da Batalha Aérea de Taiwan. No entanto, foi determinado que o comando do 14º Exército da Área nas Filipinas era algo demasiado impossível para o atual comandante, o general Kuroda Shigenori. Com isso, Yamashita foi selecionado para a posição. Entretanto, as forças aliadas no Pacífico Ocidental, sob o comando do general Douglas MacArthur, haviam vencido a Batalha da Ilha Biak e estavam se aproximando das Filipinas. Então Yamashita tinha pouco tempo. Yamashita imediatamente tentou considerar uma estratégia de defesa para Luzon, mas o quartel-general imperial e o Exército do Sul estavam convocando uma batalha decisiva em Leyte. Sendo assim, o chefe do Estado-Maior, Muto, e toda a sua equipe ainda não haviam chegado às Filipinas, e devido a essa circunstância, Yamashita não conseguiu tomar nenhuma ação. Depois de capturar Leyte, as forças americanas finalmente lançaram a invasão de Luzon. Tendo sido pressionado pelo quartel-general imperial e pelo Exército do Sul até aquele momento, Yamashita finalmente conseguiu realizar operações realizadas baseadas em suas próprias ideias, mas ele já havia perdido muitas de suas forças em combate, e havia muito pouco que ele pudesse fazer. Yamashita reuniu um total de 275.000 tropas sob seu comando, incluindo o 4º Exército Aéreo e os fuzileiros navais. No entanto, o vice-almirante Kyoji Tominaga, do 4º Exército Aéreo e dos fuzileiros navais, que estavam tecnicamente sob o comando de Yamashita, não seguiram as ordens de Yamashita. Além disso, muitas das tropas eram recrutas japoneses que viviam nas Filipinas e não tinham armas e tinham baixo poder de luta e moral. Com esse nível de força militar, uma batalha frontal com as forças americanas era impossível.
Então Yamashita decidiu atrair as grandes forças inimigas para Luzon o máximo de tempo possível e atrasar o ataque americano ao continente e dar tempo aos aliados para se prepararem para suas operações, concentrando-se na resistência estratégica, em vez de uma batalha decisiva em Luzon. MacArthur acreditava que os japoneses tinham estacionado grandes forças em Luzon e que a maior força já implantada na frente do Pacífico era necessário para capturar a ilha. Yamashita julgou que a tática de resistência não seria viável se o contra-ataque continuasse e ordenou uma guerra de resistência. Conforme planejado originalmente, dizendo: o grupo de artes marciais deve recuar para o sopé da Cordilheira Baguio. No entanto, o avanço americano foi rápido, e depois de empurrar as forças Changmu para as montanhas, as tropas avançaram rapidamente em direção a Manila, esmagando as forças Kenmu, que guardavam a cidade, arrastando Manila para a guerra urbana. Na batalha por Manila, Yamashita formulou uma estratégia para uma guerra prolongada. A questão de como defender a capital tornou-se um problema, e devido a isso, Yamashita decidiu não defender Manila pelas seguintes razões. A primeira, Manila tem uma população de cerca de 1 milhão de habitantes, e seria impossível lutar sem matar a população de fome. Segundo, fora de Intramuros, o centro da cidade, muitos edifícios eram feitos de madeira e eram altamente inflamáveis. Terceira, Manila era uma terra plana e exigiria uma grande força militar para ser defendida. Além disso, havia muitos veios de água subterrâneos e era difícil construir posições subterrâneas. Por isso, foi considerado inadequado para a defesa. Eles também consideraram declarar a cidade indefesa, mas Yamashita não tinha autoridade para fazê-lo. Além disso, isso exigiria a remoção de todas as instalações militares e a remoção de grandes quantidades de suprimentos militares, e não havia tempo para fazê-lo. Durante a campanha, Yamashita, que havia retirado o 4º Exército Aéreo de Manila, decidiu elaborar um plano estratégico para deixar um número mínimo de forças de combate em Manila, para conter as forças americanas até que os suprimentos militares pudessem ser removidos, e então retirar-se de Manila assim que a remoção de suprimentos fosse concluída. Ele ordenou que Kobayashi, comandante da Força de Defesa de Manila, se retirasse de lá, com apenas um número mínimo de tropas restantes, e Kobayashi se retirou de Manila, deixando para trás 3 batalhões sob o comando do coronel Noguchi Katsuo. Em 3 de fevereiro, as forças americanas chegaram a Manila, esmagando a feroz resistência japonesa. Porém, o plano de MacArthur era encontrar uma cidade aberta, que ele falhou, e as forças japonesas fortificaram os intramuros, o centro de Manila, e lutaram contra uma resistência desesperada. Em 3 de fevereiro, MacArthur anunciou à imprensa o seguinte: nossas tropas estão rapidamente expulsando o inimigo de Manila. Os jornais dos Estados Unidos levaram isso a sério, relataram: nós vencemos Mabuhay, que significa viva em tagalo, ou seja, filipino. O prêmio da guerra no Pacífico caiu nas mãos de MacArthur como uma ameixa madura. Em 28 de junho, Yamashita ouviu MacArthur anunciar pela rádio que os combates em Luzon haviam terminado, após uma das batalhas mais ferozes e sangrentas da história americana, com exceção de algumas operações isoladas. Toda a ilha de Luzon, cobrindo uma área de aproximadamente 103.475 km², com uma população de 8 milhões de pessoas, foi finalmente libertada. Reconhecendo que o fim se aproximava rapidamente, Muto e outros oficiais do Estado-Maior discutiram que deveriam ser seus esforços finais para proteger a virtude de Yamashita, e decidiram que resistiriam até o início de setembro, quando a munição acabaria, e depois lançariam um contra-ataque final com as poucas tropas de elite restantes. Yamashita também já havia se decidido, e após concordar com o plano operacional de seu oficial de Estado-Maior, pretendia cometer suicídio, dando instruções como: coloquem explosivos no local onde farei a extirpação. Não se esqueçam. Em 8 de agosto, eles realizaram um banquete final, usando a comida e o álcool restantes, onde Yamashita declarou: com isso, o Japão perdeu. E olhando para o período pós-guerra, disse: o futuro do Japão depende das mulheres. Se tivermos boas mulheres, certamente criaremos bons filhos e bons cidadãos.
Ele também contou à sua equipe as dificuldades que enfrentou para criar sua filha, Mitsuko. No entanto, um contra-ataque final nunca foi realizado, e em 14 de agosto, Yamashita e seus homens souberam da rendição do Japão por meio de uma transmissão de São Francisco. No dia seguinte, no dia 15, Yamashita ouviu a transmissão de rádio do imperador, embora intermitente, e deu uma instrução a todo o seu exército. Disse: não hajam precipitadamente, mas esperem por ordens e ajam com calma. Seus oficiais de Estado-Maior estavam preocupados que Yamashita pudesse cometer suicídio, mas ele prometeu a eles que pareciam desconfiados: não há necessidade de se preocupar, não tenho intenção de ir para o paraíso sozinho e cometer seppuku. Nesse momento não seria de nenhuma utilidade, e meu dever mandar meus soldados para suas casas para que eles possam relaxar e descansar. Alguns dos oficiais mais jovens incitaram-no a cometer suicídio, dizendo que no caminho do samurai não há maneira de assumir a responsabilidade pela derrota, e não ser cometendo seppuku. No entanto, Yamashita riu e gentilmente explicou-lhes o seguinte: sou responsável pela morte de muitas pessoas nas Filipinas, japoneses, americanos e filipinos. Eu tenho que cumprir isso. Eu tenho essa obrigação. Definitivamente, acho que não poderei voltar ao Japão. Se eu morrer aqui, quem assumirá a responsabilidade? Você sabe que ninguém pode fazer isso. Eu sou o único que pode assumir a responsabilidade. Yamashita se rendeu às forças aliadas no dia 2 de setembro de 1945. No dia seguinte, ele foi transferido para a atual Embaixada dos Estados Unidos, no Camp John Hay, em Baguio, e compareceu à cerimônia de assinatura de rendição com Muto e outros. O que se sabe é que Yamashita foi tratado como um criminoso de guerra. A pedido de MacArthur, Yamashita foi tratado rudemente, inclusive sendo colocado em confinamento solitário. Todavia, Muto ficou furioso com esse tratamento e protestou veemente, dizendo: como você ousa colocar o comandante-chefe de um país na prisão? Todavia, seus protestos não foram aceitos. Em 25 de setembro, Yamashita recebeu uma acusação intitulada Estados Unidos da América versus Yamashita Tomoyaki. Yamashita foi acusado de responsabilidade por muitos massacres, incluindo o massacre de Manila e o massacre de Palawan, e foi julgado como criminoso de guerra por um tribunal militar em Manila, Filipinas. Yamashita foi levado para sua cela no corredor da morte, às 11h30 do dia 22 de fevereiro de 1946. Um dia antes de sua execução, ele ouviu de seu assistente, o tenente-coronel Redman, que a execução seria às 6 horas da manhã. Ele pediu para ser acordado 1 hora antes. Na manhã seguinte, no dia 23 de fevereiro de 1946, às 5 horas da manhã, Redman foi acordar Yamashita, como prometido. Todavia, Yamashita estava dormindo profundamente. Então Redman se absteve de acordá-lo por respeito. 20 minutos depois, Yamashita acordou sozinho. Todavia, depois de olhar para o relógio, ele reclamou com Redman, que não o havia acordado. Seguindo as ordens de MacArthur, Yamashita trocou seu uniforme de general do Exército Imperial e todas as suas medalhas por uma camisa e calças caqui, militares dos Estados Unidos, bem como um macacão verde. No momento de sua execução, Yamashita virou-se para Tóquio, curvou-se profundamente e, sem hesitação, caminhou até a forca onde foi enforcado. Ele morreu aos 60 anos. A conclusão que chegamos é que esse general obteve genialidade em seu ataque contra os aliados. Todavia, seus atos contra civis não podem ser glorificados. No próximo episódio, falaremos do general Henri Giraud. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, dê um like para propagar o canal para outras pessoas. E, se possível, comente também. Um grande abraço e até a próxima.